E aí, quadrinheiro, tudo bem? Que dias emocionantes para sermos fãs da Marvel. Depois de um dia estonteante com o lançamento do trailer de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, eis que a Disney Plus, habilmente, aproveitando o hype da Marvel, lança não um, não dois, mas 3 episódios do seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. E esse episódio veio confirmar aquilo que nós já havíamos suspeitado e havíamos comentado no vídeo de resenha anterior. O Homem-Aranha, sim, vai ser um piadista de mão cheia, igual nos quadrinhos, como mostra a luta entre ele e o demônio da velocidade e sua namorada, aquele pessoal que ganhou um equipamento aprimorado. Vamos começar a análise de hoje desses 3 episódios a partir desses personagens que estão ganhando esses aprimoramentos para combater o crime. Além de ter, como eu já falei agora há pouco, uma intervenção bem humorada no estilo dos quadrinhos do Homem-Aranha, como há muito tempo a gente não via em outra mídia, nós temos esses personagens, né? Nós temos aí, por exemplo, o Demônio da Velocidade, que ganhou peças aprimoradas para ser mais rápido. Nós temos a sua namorada, que agora não recordo se ela tem uma contraparte dos quadrinhos, mas ganhou também uma espécie de lâmina, né? Uma projeção de lâminas e tudo mais. E nos episódios anteriores, nós fomos apresentados ao Maníaco Incendiário. Todos eles tinham em comum o quê? Um símbolo de infinito. E a gente ficou perguntando quem é, de onde veio esse tipo de aprimoramento. Se você é um quadrinheiro raiz, você deve saber que no lore, no cânone do Homem-Aranha, existem uns personagens que gostam de equipar. Por exemplo, nós temos aí o Mestre dos Brinquedos, nós temos aí também o Armador, e eu sinceramente achei que ia se tratar disso. Jamais ia imaginar, como mostra no decorrer dos 3 episódios, que se tratava da figura do Dr. Otto Octavius, Dr. Octopus, que aparece aqui nesses episódios com um visual impecavelmente fiel à sua contraparte dos gibis. Geralmente esse personagem não tem essa fama de armar outros vilões, a não ser a galera do Sexteto Sinistro. Então vamos ficar ligado e ver o que essa trama promete para nós quadrinheiros, para nós amantes do Homem-Aranha, nos próximos episódios que estão por vir. E aqui a gente já começa com as consequências dos episódios anteriores, onde Peter, sem querer, por um descuido, acaba mostrando que ele é o Homem-Aranha para ninguém menos que Norman Osborn. Se você lembrar no vídeo que eu fiz com o Leandro Conceição, quando a gente resenha o episódio 1 e 2, eu falei que eu achava muito estranho o Norman reunir 4 figuras jovens, que são gênias, que é o Frank Show, a menina de Wakanda, o Peter e a outra garota lá, que a gente já sabe hoje que a personagem é a filha do vilão treinador, ou seja, são 4 personagens poderosos, inteligentes, reunidos na batuta de Norman Osborn. Ali eu já falei que não era um simples estágio, eu falei que tinha algo por trás disso. E realmente, como eu adivinhei, como a gente cantou essa pedra aqui no Quadrinhos na Rede, o próprio Norman Osborn já tinha visto seu filho Harry ser salvo e decidiu procurar a identidade do Homem-Aranha. Ele imaginou que a pessoa que estava fazendo equipamento do Homem-Aranha deveria ser um jovem muito, safo de Nova York. E uma dessas figuras, 4 delas estavam no programa de estágio. Ou seja, como a gente anunciou para vocês antes, o programa de estágio era só uma fachada por não saber quem era o Homem-Aranha. Agora que ele sabe, começou então um show de referências ao arco muito famoso do Homem-Aranha nos quadrinhos, Crise de Identidade, onde o Peter Parker é acusado falsamente de ser um assassino. O Homem-Aranha, na verdade, é acusado falsamente de ser um assassino, e acaba sendo reforçada a procura, a caçada policial em cima do Aranha. Então o Peter Parker abandona o manto de Homem-Aranha e resolve assumir 4 novas identidades. 4 identidades essa que aparece no episódio de hoje como forma de serem os uniformes que o Norman estava testando com Peter. Ou seja, o nome do episódio, que tem crise de identidade no meio, crise de identidade secreta, para ser mais exato, aparece aquele visual asgardiano, aquele lá é o Prodígio, o alter ego do Peter Parker nessa época. Se vocês forem atrás disso nos quadrinhos, vão ver que o personagem
que a armadura argagiana é bem parecida. Tem também aquele cara que usa o ferrão, usa as asas, que tem a alcunha de um Vespa, também está lá. Nós temos o Ricochete, o Prodígio, esses personagens todos os quatro figurinos que o Peter utiliza nesse episódio são uma bela homenagem a esse arco dos quadrinhos. Tá legal? E não é só isso. Nós temos também, por exemplo, a aparição de alguns vilões russos, né? A Unicórnio, que é aquela que eu dei um capacete do Octopus, ela não tá tão fiel assim aos quadrinhos, mas o personagem Alexei, para quem já achou parecido, vai se tornar o Rhino lá na frente, nos próximos episódios. Então nós temos aí essas alianças sendo formadas, esses núcleos começando a serem formados, e nós vamos ver também o desenvolvimento do personagem Lonnie Lincoln, mostrando como ele foi de bom moço para ser esse vilão que logo mais será o Lápide. Então esse episódio ele trouxe uma certa profundidade. Com o episódio 1 e 2 ficou aquilo meio bobo, meio infantil, que eu gostei, tá? Porque as histórias originais do Stan Lee e do Steve Ditko são bobinhas mesmo, até pela época que foram lançadas. Então as pessoas que ficaram reclamando, é muito pueril, é muito inocente, se duvidar, nunca pegou uma HQ dessas pra ler na vida, tá legal? Mas esses episódios que foram lançados hoje já mostram que o universo não é tão pueril, não é tão inocente assim. Nós já temos debates, nós já temos, por exemplo, uma inclusão do que será a Guerra Civil, a Lei de Registros. E isso aí já está rolando no desenho do Homem-Aranha, igual rolou no MCU com os da Corte de Sokovia, e igual rolou nos quadrinhos com a Lei de Registro para super-humanos. Tá legal? Então a gente já vê que, olha só, o Norman Osborn está treinando o Homem-Aranha para ser um herói melhor, para não ter essas falhas que o mundo está condenando nos super-heróis. Várias vezes ao longo dos 3 episódios, o Capitão América é referenciado como sendo a moral que agora está tendo atitudes duvidosas perante o governo. Então, essa mescla, esse tom de cinza no mundo perfeito de heróis, acaba sendo algo diferente do que o Stan Lee fez, e eu acho que acaba atendendo a demanda de vocês. Eu não vi os comentários dos meus colegas do YouTube sobre esses episódios lançados hoje. Tá todo mundo muito empolgado ainda com a questão do Quarteto Fantástico, mas eu creio que tudo que foi reclamado foi consertado nesse episódio, né? Temos o Aranha piadista, nós temos sim o Aranha lidando várias vezes com traumas da morte do tio Ben. A gente achou que ia ficar só naquele iniciozinho de episódio, mas não, aqui vê a May vendendo as coisas, vendendo as roupas, a máquina fotográfica, as coisas do Ben para montar o bazar, para poder pagar os custos de vida que uma viúva criando um estudante adolescente tem que arcar. A gente já vê o Peter vendo na câmera fotográfica do Ben memórias afetivas entre a família Parker. E sim, nós temos o Peter Parker fotógrafo. Começou a aparecer aí algo que, se vai seguir com fidelidade, eu acho que vai, porque tudo mostra a esse caminho. Nós temos o Peter Parker começando a bater fotos. Ele já está precisando de dinheiro, ele já aceita ficar no estágio da Oscorp para ajudar a May. Então, até aparecer um Clarim Diário contratando fotos profissionais do Homem-Aranha é mera questão de tempo. Eu chuto aqui que nós vamos ter isso nessa série. Assim como eu acertei lá atrás, o quadrinho da rede acertou que o Norman Osborn já sabia que o envolvido do salvamento do Harry seria o jovem e o estágio era só uma desculpa, nós cantamos essa pedra. Eu também estou assumindo com vocês aqui a aposta de que sim, nós teremos um Clarim Diário, nós teremos um Jameson, tá? Nós teremos uma dinâmica parecida com o que foi visto nos quadrinhos. E falando do Quarteto Fantástico, que teve o trailer ontem, falando em dinâmica dos quadrinhos, nós temos finalmente o traje da Fundação Futuro em ação. Embora, porque eu assimilei com o Quarteto Fantástico nos quadrinhos, esse traje branco, quem dá pro Homem-Aranha é o Reed Richards. Aqui ficou outro gênio, ficou Norman Osborn, como todos vocês já viram, puderam visualizar, não é mesmo? Então, tudo aquilo que o Norman fica super empolgado, é engraçado, né? Porque o Norman começa nessa série muito amigável no apartamento da May, na Oscorp ele já parece ameaçador, e agora aqui tá um tiozão amigável, sendo até mesmo o cara da cadeira ao estilo do Ed Leeds no Homem-Aranha do MCU. Ele acaba ficando muito empolgado e tudo que ele quer propor para o Peter, por exemplo, vamos colocar no seu uniforme corrente elétrica, vamos colocar drones, vamos colocar rádio com a polícia.
Tudo isso o Tony Stark fez no uniforme da Aranha lá no MCU. Então assim como a Guerra Civil, assim como os acordos de Sokovia, assim como a invasão Chitauri que é citada nesse episódio, nós temos sim pequenos e longos acenos ao MCU, aos quadrinhos do seu amigão da vizinhança. Então aqui nós já temos crise de identidade, guerra de gangues, guerra civil. Eu creio que para o verdadeiro fã do Homem-Aranha está sendo por um prato cheio. Então, meu amigo, se você ainda está em dúvida sobre essa série, abra o seu coração, né? Comece a ler mais coisas, que está sendo aí um grande filão para nós que somos fãs da Marvel. Esse vídeo eu tô gravando ele agora. Eu acabei de ver os episódios aqui em casa, cheguei no trabalho, eu tô pensando sem edição, sem iluminação, porque eu queria trocar essa ideia, bater esse papo com vocês enquanto as ideias estão pulsantes. E é isso aí, nós já temos o Aranha Piadista, já temos o Aranha liso, sem dinheiro, nós já temos o universo de super-heróis que está interagindo, mas sem tirar o foco do Homem-Aranha, que eu acho que o grande erro do MCU foi esse, foi emergiu o Homem-Aranha já no mundo dos Vingadores, ele ficou mero coadjuvante. Aqui não, aqui tem Capitão América, aqui tem Incrível Hulk, no Tok Tok cita, né? Eu queria ser tão famoso quanto Stark, quanto Banner, quanto Richard, mas o Aranha ainda assim é o foco. Vamos esperar para ver. Quarta-feira que vem tem mais episódios de O Seu Amigão da Vizinhança e também vai ter mais um vídeo, resenha, uma conversa rápida, analisando um pouco desses episódios. Nós vamos manter esse formato aqui, tá bom? De comentar os episódios de Homem-Aranha, de Demolidor, uma coisa mais rápida, uma coisa mais intimista, um vídeo extra aqui no canal. Lembrando que os dias oficiais de vídeo são terça, quinta e sábado, mas quando tiver episódio novo, eu não sei que dia vai passar Demolidor ainda, mas no dia seguinte tá aí a resenha para vocês. E você, quadrinheiro, não vai querer perder nada desses momentos. Tem um monte de vídeo aqui no canal falando sobre quadrinhos, sobre cinema. Fique, pegue uma cadeira, puxe, entre, se inscreva no canal, deixe seu comentário e até a próxima, quadrinheiro. Tchau!